Nem tudo que os historiadores e arqueólogos descobrem os agradam. Por vezes, eles se deparam com artefatos ou outras evidências que desafiam nossa compreensão atual da história, nem sempre de um jeito bom. Para melhor ou pior, esses novos fatos devem ser aceitos como eles são, mesmo que isso mude a maneira como pensamos sobre a nossa história. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas surpreendentes e controversas na história das Américas. Apoie o admirável mundo! Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Sino embutido no carvão, Buchanan. Algumas descobertas parecem muito inaceitáveis para serem verdade, e ainda quando elas acontecem, temos que dar a elas toda a nossa consideração. Por exemplo, um sino esculpido dentro de uma junção de carvão de 300 milhões de anos, descoberto por Newton Anderson, em 1944. Ele deixou cair um pedaço de carvão e encontrou o artefato dentro. O sino foi encontrado em Buchanan, cidade da Virgínia. Ele é feito à mão, e análises determinaram que ele é composto principalmente de bronze com uma mistura de zinco. E estava completo, com um badalo dentro do sino composto de ferro. Foi, no entanto, firmemente embutido no carvão que se formou durante o período carbonífero da Terra. Para alguns cristãos fundamentalistas, isso é evidência de que o sino é um artefato chamado pré-diluviano, criado nos tempos anteriores ao dilúvio bíblico, descrito em Gênesis. Essa avaliação é apoiada pelo Instituto de Pesquisa para a Criação, que teve o sino examinado na Universidade de Oklahoma. Se isso é para ser verdadeiro, conforme as análises do sino que revelaram que ele é feito de uma estranha mistura de metais, não seria necessariamente esperado encontrar qualquer mistura desses metais em períodos pós-inundação. Com certeza, o melhor cenário para um artefato pré-diluviano seria ter sido encontrado e documentado no local por um cientista profissional. No entanto, a história por trás de seu achado foi relatada por seu descobridor, Newton Anderson, que parece ser uma testemunha credível. O acabamento e a autenticidade do sino foram examinados. O local provável na mina original foi estabelecido, essencialmente descartando reivindicações por críticos que o artefato é de origem moderna. Talvez o instituto possa parecer um pouco tendencioso, mas ainda assim é um artefato fantástico. Número 7. Petróglifos, Nixon. Vamos falar agora sobre os petróglifos do Lago Winnemanca, em Nixon, Nevada. A arte fica em rochas perto de onde já existiu um lago. Os petróglifos têm pelo menos 10,5 mil anos de idade, são os mais antigos em todo o país. Entre vários outros métodos, a datação por carbono foi realizada para revelar a última vez que o nível do lago estava baixo o suficiente para permitir que alguém fizesse essas esculturas. E a resposta que chegaram é de cerca de 14.800 anos. É uma arte pré-histórica, do período neolítico. Alguns dos símbolos gravados são pouco mais do que linhas, cruzes ou padrões circulares, mas existem também algumas representações mais avançadas de flores e árvores. A questão de quão significativos eles foram para as pessoas que os fizeram ainda não está resolvido. Tribos nativas americanas examinaram os símbolos e confirmaram que eles são desconhecidos. Eles têm o dobro da idade de qualquer outra escultura rupestre encontrada na América até agora, e como tal, eles são uma espécie de anomalia histórica. Número 6. Pedra-ovo de Winnipesaukee, Nova Hampshire. Um artefato fora do lugar é aquele que parece não ter ligações com o local onde foi encontrado. É como encontrar um relógio de pulso moderno em um antigo túmulo egípcio, por exemplo. Esse é provavelmente o caso da pedra-ovo de Winnipesaukee. Para muitos, é um desses artefatos fora do lugar. A pedra-ovo foi encontrada por trabalhadores de uma construção, enquanto cavavam um buraco para fazer uma cerca, em 1872, nos arredores do lago de Winnipesaukee, em Nova Hampshire, Estados Unidos. Ela estava a uma profundidade na terra de 1,8 metros. Desde então, vem sendo estudada por especialistas e historiadores, mas ainda não estamos mais perto de entender este artefato do que estávamos no dia em que ele saiu do chão. O tipo de pedra usada para esculpir o ovo não é da região de Nova Hampshire, e as marcações nele são inconsistentes com qualquer outra coisa que já existiu, encontrado nos Estados Unidos. Os símbolos são provavelmente tribais.
mas nenhuma tribo nativa americana os reconhece. A idade da pedra, propósito e origem são desconhecidos. O ovo de pedra é perfurado nas extremidades, com uma superfície polida brilhante, apesar de ser feito de granito. Enquanto alguns o escreveram como uma farsa, outros acreditam que é evidência de uma civilização avançada de trabalhadores de pedra, vivendo na América séculos atrás. Número 5. Descobrimento da América. América. Cristóvão Colombo descobriu a América, como todos nos disseram na escola. Infelizmente para você, para nós e para o sistema de educação, isso pode não ser verdadeiro. Já havia pessoas na América quando Colombo chegou, e mesmo que estejamos falando sobre os primeiros visitantes estrangeiros no país, Colombo não estava entre eles. Colombo abriu a porta para a colonização inglesa e espanhola da América, após sua chegada acidental na região em 1492. No entanto, as primeiras pessoas no local provavelmente chegaram da Ásia, 15.000 anos atrás, ao cruzar a ponte terrestre de Bering. Naquela época, a faixa de terra ligava o Alasca diretamente para a Sibéria, para que as pessoas pudessem andar de um lado para o outro. Se você preferir se concentrar nas primeiras chegadas europeias em terras norte-americanas, essa honra iria para os vikings, que chegaram à Terra Nova e Labrador no Canadá, cerca de 5 séculos antes de Colombo. Eles montaram uma pequena cidade, cujos restos ainda podem ser vistos hoje. Há até alguma evidência de que partes da América do Sul foram colonizadas pelos chineses, no início do século XV, que aconteceram algumas décadas antes de Colombo aparecer. Muito provável que Colombo estava longe de ser o primeiro, ele só teve o maior impacto, depois que ele chegou. Número 4. Cabeça de Tecáxico-Calistlahuaca, México. Vamos adicionar os antigos romanos à lista de pessoas que podem ter visitado a América nos tempos antigos, e em apoio a essa teoria apresentamos a existência da cabeça de Tecáxico-Calistlahuaca. A cabeça de Tecáxico-Calistlahuaca é uma cabeça de terracota, provavelmente, antes parte de uma estatueta maior. O objeto foi descoberto pelo arqueólogo José Garcia Payón durante uma escavação em 1933, no Vale de Toluca, México. A cabeça estava dentro de uma sepultura, sob 3 andares intactos de uma estrutura piramidal. Junto com a cabeça foram encontrados vários objetos feitos de ouro, cobre, turquesa, cristal de rocha, azeviche, osso, concha e cerâmica. O enterro foi datado entre 1476 e 1510 DC, provavelmente pouco antes de Colombo chegar às Américas. Todos os outros bens que foram encontrados dentro do túmulo, e o tipo de enterro, eram típicos da época, mas a cabeça de Tecáxico-Calistlahuaca não. Na verdade, a única coisa que esta cabeça poderia ser comparada é pelo estilo de escultura, que já foi popular na Roma Antiga. Até o rosto na escultura parece ser mais europeu em estilo do que nativo americano. Em 2001, Romeu H. Ristov da Universidade do Novo México confirmou que a cabeça é definitivamente romana, e provavelmente foi feita durante o segundo século. Isso levanta a questão de como se deu esse acontecimento, de estar no México nos tempos pré-colombianos. Os vikings o trouxeram aqui como uma lembrança ou os romanos já estiveram aqui também? Número 3. Fuente Magna, Bolívia. A existência de um recipiente de pedra, talvez um vaso, conhecido como Fuente Magna, é um assunto tão delicado, que alguns historiadores ainda estão tentando encontrar uma maneira de provar que é uma farsa, mais de meio século depois de ter sido descoberto próximo a La Paz e do Lago Titicaca, na Bolívia, em 1950. Não é tanto o vaso que é significativo, mas a escrita que decora as laterais dele. Para muitas pessoas, incluindo o notável especialista Clyde Winters, a escrita é uma forma de cuneiforme, e pode ser diretamente comparada com o início das formas cuneiformes sumérias e semíticas. Ele foi capaz de apontar, em especial, aparentes semelhanças entre os cuneiformes sumério e o cuneiforme na Fonte Magna, e que apresentam um substancial problema histórico. Os antigos sumérios vieram de uma parte do mundo que nós agora chamamos de Oriente Médio, principalmente do Iraque. Dificilmente sua linguagem poderia ter se espalhado até o Peru. Se eles fizeram isso, significa que os sumérios eram povos navegantes incrivelmente avançados, e que eles também podem ser considerados entre os primeiros estrangeiros a chegar nas Américas.
Número 2. Estatueta de Nampa, Idaho. A estatueta de Nampa não foi encontrada dentro de uma camada de carvão de 300 milhões de anos, mas não é mais fácil explicar essa pequena figura, que se parece quase como uma boneca, e foi descoberta durante a escavação de um poço no sudoeste de Idaho, em 1889. Um grupo de trabalhadores procurava água e eles perfuraram cerca de 90 metros na terra, até que sua bomba a vapor começou a cuspir pedaços de argila. Entre os pedaços, os trabalhadores descobriram uma pequena forma de argila que parecia ter sido moldada na forma de uma mulher. Embora seja possível que esta forma tenha sido criada pela broca, parece muito improvável, o que nos leva a perguntar quem poderia ter feito isso e como veio a ser em tal profundidade que a Terra não deveria ter sido tocada nos últimos 2 milhões de anos. Para adicionar mais mistério ao artefato, a camada superior do chão em que foi encontrado dentro estava selada sob uma camada de basalto, causado por atividade vulcânica milhares de anos mais cedo. Em termos mais básicos, significa que não há chance de que a figura chegou lá por acidente. Humanos extremamente primitivos existiram 2 milhões de anos atrás, mas até onde sabemos, eles estavam confinados à África. Talvez devêssemos considerar que eles podem ter estado em Idaho também. Número 1. Tabletes de Davenport, Iowa. Cientistas e historiadores muitas vezes direcionam a raiva para qualquer coisa que não se encaixe em sua narrativa preferida. E os tabletes de Davenport geram mais desagrado do que os artefatos mais problemáticos. Estas tábuas de ardósia foram descobertas dentro de montes em Davenport, Iowa, no início de 1877 pelo clérigo local, o reverendo Jacob Guess. Para os seus detratores, eram falsificações, que foram criadas pelo reverendo ou deixadas lá para ele encontrar, feitas de telhas de ardósia roubadas de um telhado. Para seus apoiadores, elas são americanas, equivalente à pedra de Roseta. O fato é que Guess era um arqueólogo amador, ocasionalmente conhecido pelo comércio de cachimbos nativos americanos falsos. Isso não ajuda aqueles que acreditam na autenticidade das tábuas, em relação a ganhar o argumento. O que os detratores não podem explicar é o fato de que uma das tábuas contém uma escultura que representa a cerimônia de abertura da boca do Antigo Egito. No outro lado do mesmo tablete existem exemplos de escrita egípcia e uma representação de obeliscos do estilo egípcio. Estas imagens são mais um exemplo de vida no exterior aparecendo na América, muito antes do que eles deveriam. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas surpreendentes e controversas na história americana. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!